Olá pessoas, esse aqui é o primeiro vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus Alves, eu sou professor de Biologia e eu estou aqui para te contar uma história da Biologia em 10 minutos. Então pega lápis, papel e caneta que a gente começa depois da vinheta. Planeta Terra. Lar de todos os organismos vivos que conhecemos, conheceremos, desconhecemos e que talvez nunca chegamos a conhecer. Nosso planeta, a Terra, é até onde nós sabemos único no universo. Ele contém vida. Aqui, plantas e animais proliferam-se de tal forma que nem nomeamos todas as espécies distintas. Você provavelmente já se questionou sobre a origem da vida. Você já deve ter estudado esse tema na escola ou está estudando. Desde a antiguidade nós sabemos que animais e plantas surgem de outros animais e plantas a partir de mecanismos de reprodução. Mas será sempre assim? É uma regra? A gente sabe que Aristóteles, no século IV a.C., já concebeu uma teoria sobre a origem dos seres vivos, através da geração espontânea. Ele conhecia bem os mecanismos de reprodução dos animais. Ele aceitava então a geração espontânea de alguns organismos a partir de observações onde ele não conseguia identificar as diferenças entre macho e fêmea e alguns órgãos copulatórios. Portanto, ele estabeleceu aí uma teoria sobre como esses organismos teriam surgido. É importante mencionar que Aristóteles não concebia a geração espontânea como uma vontade dos deuses, mas que isso era ocasionado por meio de processos naturais. O que levou Aristóteles a crer que organismos surgiam espontaneamente era de fato a observação. Ao dissecar animais como enguias, ele não encontrava nem canais para passarem de ovos, nem sêmen, nem estruturas reprodutivas. E principalmente nunca foi possível observar a reprodução de enguias. E a ideia ficava ainda mais forte quando ele observava que em alguns lagos secos, depois que chovia, apareciam esses animais. De modo algum, Aristóteles falava que esses animais surgiam de matéria não viva, de matéria bruta, de moléculas inorgânicas. Ele acreditava que existia dentro dos organismos uma força vital chamada pneuma. Esse pneuma era passado de organismo para organismo, gerando vida. Nos organismos onde a reprodução era sexuada, esse pneuma era passado através do sêmen. E organismos que surgiam espontaneamente, eles absorviam esse pneuma a partir de matéria orgânica em decomposição no meio. Dando um salto temporal e pulando a Idade Média, entre o século V e o século XV, nós sabemos que a Igreja Católica teve uma grande influência no pensamento daquela época. Então, a origem da vida é explicada a partir do livro de Gênesis. Nenhum cientista ou religioso daquela época concebia a ideia de que a vida poderia surgir de matéria não viva sem a influência de Deus. Aqui cabe um parênteses importantíssimo. Na escola nós estudamos duas teorias principais sobre a origem da vida, a abiogênese e a biogênese. Quando nós falamos de abiogênese, o principal mecanismo é a geração espontânea. Mas nenhum cientista, a partir de Aristóteles, acreditava que a vida surgia de matéria inorgânica, de matéria bruta. O processo de geração espontânea defendido por todos os cientistas a partir de Aristóteles provinha de heterogenia, ou seja, da geração de vida a partir de um organismo vivo, ou seja, animais mortos dão origem a novos animais, a organismos diferentes. Você provavelmente já ouviu falar das experiências de Francesco Redi, mas a história é um pouco mais profunda. Ele não estava preocupado em estudar moscas a princípio, mas sim os vermes encontrados em carnes em decomposição. A partir de várias observações, ele percebeu que as larvas da carne se transformavam em moscas. Então ele pensou que estas larvas proviriam de outras moscas. Foi aí que ele realizou os experimentos com o pote, a carne podre e as redes. E mais, ele não foi categórico ao afirmar que organismos não poderiam surgir espontaneamente. Pelo contrário, ele aceitava com muita facilidade a ideia de que vermes intestinais surgiam espontaneamente. O que ele conseguiu fazer foi provar que, em um caso específico, a vida não poderia surgir de maneira espontânea. Com a invenção do microscópio, no final do século XVI, surgiram vários trabalhos sobre microscopia de material biológico. Um dos primeiros cientistas a fazer observações desse tipo foi Antonie von Leeuw. Ele não conseguia explicar como alguns organismos, que ele chamou de animáculos, surgiam. Então isso deu uma nova força à teoria da abiogênese. Seguindo a nossa linha do tempo, nós temos os experimentos de John Needham em 1745. Para realizar os seus experimentos, ele ferveu um caldo nutritivo, colocou dentro de um tubo e o fechou. 8 dias depois, ele observou no microscópio a existência dentro desse caldo de animáculos, de micro-organismos. Ele concluiu que esses organismos não poderiam ter vindo do ar, pois o frasco estava fechado, nem que esses organismos teriam sobrevivido à fervura desse caldo nutritivo.
Logo, esses organismos teriam surgido espontaneamente. O principal crítico de Needham foi Lázaro Spallanzani, que em 1765, ou seja, 20 anos depois, repetiu seus experimentos. Ele variou os materiais para fechar os frascos e os submeteu a altas temperaturas. Needham criticou os experimentos de Spallanzani, dizendo que as altas temperaturas destruíam essa força vegetativa que iria dar origem aos organismos vivos. É importante lembrar que até essa época eles não conheciam a composição do ar. O oxigênio só foi descoberto em 1778 por Lavoisier. Spallanzani refez os experimentos e os submeteu a várias temperaturas, variando de meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. E em todos os frascos ele encontrou logo depois organismos vivos, derrubando a teoria de que haveria uma força vegetativa. Ao contrário do que se aborda nos livros didáticos, as observações de Needham e Spallanzani não chegaram a conclusões definitivas. As duas teorias eram muito bem elaboradas e as duas teorias apresentavam resultados muito aceitáveis. Vale lembrar que outro tema que foi muito debatido no século XVIII foram os vermes intestinais, onde a posição dominante era de que eles surgiam espontaneamente. Em 1780, a Academia de Copenhague ofereceu um prêmio para quem fizesse o melhor trabalho sobre o tema, e os ganhadores do prêmio foram justamente cientistas que elaboraram teorias a respeito da origem espontânea dos vermes intestinais. Apesar das críticas, naquela época a teoria sobre abiogênese e geração espontânea de vermes intestinais era mais aceita. A partir do século XIX, as discussões sobre a origem da vida são levadas a um novo patamar graças às teorias da evolução propostas por Lamarck e Darwin. Aqui acontece um debate científico entre dois importantes cientistas franceses da época, Félix Pouchet e Louis Pasteur. Provavelmente você nunca ouviu falar de Pouchet, e se ouviu falar, foi muito à sombra de Louis Pasteur. A importância dessa discussão se dá pelo seu pano de fundo, a teoria da evolução e o contexto sociopolítico da época. Na Alemanha, a teoria da evolução proposta por Darwin foi aceita com muito entusiasmo. Já na França, ela foi criticada muito fortemente. Na primeira versão de Origem das Espécies, Darwin não toca muito no assunto a respeito da origem da vida. O que ele escreve é apenas o seguinte, abre aspas, portanto, eu poderia inferir por analogia que todos os seres orgânicos que jamais viveram nesta terra são descendentes de alguma forma primordial única, na qual a vida foi soprada pela primeira vez. Fecha aspas. Essa frase deixa uma interpretação dúbia. Por um lado, ela deixa aberta uma porta para uma ação divina. Por outro lado, é apenas uma metáfora dada por um cientista. Mas tanto franceses quanto alemães acreditavam que uma teoria da evolução coerente deveria apresentar apenas aspectos naturais, apenas leis físicas. Então, na França, essa teoria foi considerada como uma teoria ateia. Essa reação já era esperada. No início do século, Lamarck iniciou o debate acerca da evolução e ele acabou perdendo as discussões para Georges Cuvier. Para a sociedade francesa da época, Deus desempenhava um papel muito importante no mundo natural. O contexto histórico francês daquela época era o seguinte: existia uma íntima relação entre a religião católica, a monarquia e a ordem. Vale lembrar também que quem estava no poder nessa época era Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. E por outro lado, existia uma relação entre o ateísmo, entre a desordem, a revolução e o republicanismo. Ou seja, Darwin e a teoria da evolução eram amplamente criticados na França por serem ateístas, mesmo Darwin nunca dando uma conotação religiosa para sua teoria. E é nesse panorama que a disputa entre Pouchet e Pasteur se desenvolve. Você provavelmente aprendeu que Pasteur provou definitivamente que a teoria da abiogênese era falsa, que com seus experimentos ele conseguiu desbancar qualquer ideia de que a vida poderia surgir a partir de matéria não viva. Se você nunca ouviu falar de Pouchet, então significa que nesse caso tudo estava ocorrendo muito bem. Todas as teorias científicas estavam progredindo de uma maneira linear, chegando à conclusão de fato que a vida não poderia surgir do nada. Em 1856, Pouchet publicou seus primeiros experimentos favoráveis à geração espontânea. Os seus experimentos consistiam em ferver um pouco de água, esterilizar os frascos e após um tempo ele colocava um feno que foi aquecido a 100 graus com oxigênio puro, produzido quimicamente, e ele fechava esses frascos e não deixava eles em contato com o ar. Depois de uma semana ele observou esse líquido no microscópio e notou a existência de micro-organismos. Logo ele concluiu que esses micro-organismos surgiam espontaneamente. Naquela época a teoria da biogênese já estava bastante enfraquecida, tanto que os principais críticos de Pouchet nem se deram ao trabalho de refazer os seus experimentos. Ele mesmo os refez, tomando novas medidas e novas precauções. Ele fez observações a respeito da origem da vida no planeta Terra, e ele observou que esses primeiros organismos deveriam ter surgido de matéria inorgânica e espontaneamente, mas que essa visão não deveria ser concebida como antirreligiosa. Pouchet concluiu que sempre surgiriam micro-organismos em infusões que houvessem água, ar e alguma matéria em decomposição. Então, em 1860, a Academia de Ciências de Paris ofereceu um prêmio para o melhor trabalho a respeito do tema, Origem da Vida.
Porém, a comissão julgadora era composta por membros abertamente contrários à teoria da geração espontânea. Pasteur, na época, era um jovem químico e nenhuma das suas pesquisas ele tinha material suficiente para debater sobre o assunto. Ele foi motivado pelo prêmio e sabe-se que ele era partidário das ideias de Napoleão III. E desde o início ele já havia tomado uma posição contrária à teoria da geração espontânea. Nos seus experimentos, Pasteur observou que era impossível haver a existência de micro-organismos quando se fervia água com levedo de cerveja e fechava esse frasco e deixava ele sem contato com o ar. E continuava a não aparecer micro-organismos colocando ar dentro dos frascos, mas este ar aquecido a altas temperaturas. Mas se fosse introduzido um algodão com poeira, aí certamente apareceriam esses micro-organismos. Vale lembrar que Pasteur não estava refazendo os experimentos de Pouchet, ele estava refazendo experimentos que já haviam dado indícios contrários à geração espontânea. Quando Pouchet e seus colaboradores descobriram que a comissão julgadora do prêmio era abertamente contrária à teoria da geração espontânea, eles se retiraram e Pasteur, por ter sido o único candidato, ele ganhou o prêmio. A partir daqui, Pouchet e Pasteur se envolveram em novos debates, envolvendo novos experimentos e novas avaliações. Sob uma ótica puramente científica, não há como se chegar a um consenso a respeito dos experimentos. Todos eles eram bem avaliados, bem reproduzidos, bem fundamentados, porém chegavam a conclusões opostas. Novamente, ao contrário do que se aborda nos livros didáticos, Pasteur não desbancou a teoria da geração espontânea, pois a partir dele surgiram novos experimentos a favor da teoria. O que se pode aferir sobre Pasteur ter prevalecido é que na época haviam duas teorias muito bem explicadas, e dado o contexto, a balança pendia muito para o lado do Pasteur. Pasteur nunca poderia ter derrubado definitivamente a teoria da geração espontânea, pois uma teoria científica faz afirmações sobre um número infinito de casos, e é impossível experimentar um número infinito. Até hoje nós não sabemos de fato como a vida surgiu no planeta Terra. Nós temos uma teoria, biogênese, e experimentos que reforçam essa teoria. E o curioso é que, de certa forma, a teoria da biogênese defende sim que a vida tenha surgido espontaneamente de matéria inorgânica, mas apenas uma vez na história. A grande briga durante os séculos estava em responder como surgia a vida e se ela continuava surgindo. Se algum dia formos capazes de produzir seres vivos cientificamente, aí então nós temos a possibilidade da vida ter surgido espontaneamente. Do mesmo modo, se tentarmos produzir seres vivos de forma artificial e não conseguirmos, isso não desbanca por completo a teoria da geração espontânea. A ideia mais aceita atualmente é a origem da vida por meio de evolução química, mas isso é um tema para o nosso próximo vídeo. Dúvidas? Perguntas? Gostou da aula? Então, por favor, clique em gostei, compartilhe o conhecimento com os colegas, se inscreva no canal para mais teorias e batalhas científicas ao longo do tempo em 10 minutos.